A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas. Programa que vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30, sempre com uma personalidade da arte, da cultura, desse universo que inspira as nossas sensibilidades a partir daquilo que de melhor a nossa gente grapiúna, sul-baiana, tem a oferecer, que é o seu talento. Hoje, vou receber aqui uma amiga querida, uma profissional de referência no seu fazer de pesquisadora, de professora, de gente que acolhe gente nos espaços de educação especial aqui do nosso município e de toda a região. Ela que é do universo das letras, do universo das artes, é alguém que é presença constante nas atividades culturais do nosso município. Sem mais delongas, eu vou dar as boas-vindas e agradecer a sua presença, minha amiga Rita Lírio. Seja bem-vinda. Obrigada, Rafa. Esse encontro que já se gestava há um tempo e as nossas agendas não se conciliavam, mas eis que ele aconteceu quando tinha de acontecer, que é hoje. Até que enfim. Que é agora. Verdade, meu querido, verdade. Rita, aqui a gente só tem uma pergunta do roteiro. O restante é a conversa que vai se desenrolando a partir da nossa troca. Então, quem é Rita Lírio? Para além dessa apresentação que eu fiz, brevíssima, desse seu vasto currículo, ela por ela. Quem é Rita, ela por ela? Boa pergunta, Rafa. Antes de responder a sua pergunta, Rafa, eu gostaria de agradecer ao convite, né, que você me fez. Como você falou, já tem um bom tempinho aí que eu estava devendo estar aqui com você hoje, e agradecer também ao programa, à TVI, né, pelo fomento à arte e à cultura. Acho muito interessante esse trabalho que vocês têm feito, né? Um trabalho de grande valor aqui na nossa cidade, né, na nossa região, na verdade. Então, quem é Rita? Rita é uma mulher aguerrida, uma mulher que está em busca de conhecimento, né, uma mulher de fé, professora, mãe, pesquisadora, formada em letras pela Universidade Estadual de Santa Cruz, mestra também em letras pela Universidade Estadual de Santa Cruz e doutora em literatura e cultura pela Universidade Federal do Sul da Bahia. Né? Além disso, eu sou professora, como você acabou de falar, professora do CAP, Centro de Apoio Pedagógico Especializado Grapiúna, o nosso CAP Grapiúna. Tem esse trabalho relevante, né, de saudar a pessoa de Rita e também da professora Denise, o trabalho que está sendo feito no CAP e a relevância que o CAP, a gente falava em off aqui, né, a relevância que o CAP está ganhando na sociedade, a visibilidade, e tem pautado questões que muitas vezes estavam distantes do dia a dia das pessoas, e agora com os eventos que estão sendo realizados, com os espaços de mídia que vocês têm construído, e mais que isso, com o trabalho, Rita, que você, eu posso dizer porque estive lá no momento em que você nos visitou, né? Então, o trabalho que é feito nas escolas, né? O CAP vai às escolas e ali dá um suporte, inclusive formativo, para nós professores. Eu vou dar o meu exemplo, como eu, professor de geografia, que na minha formação não tive o suporte e a formação mesmo específica da linguagem, dos métodos de acolhimento, de trabalho pedagógico com as pessoas que precisam desse acolhimento especial diferenciado. Enfim, vamos falar um pouco sobre a menina Rita Lírio. Lá nos idos da sua infância, onde é que você se encanta pela palavra? Onde é que esse universo mágico da leitura, da fantasia, da imaginação te apodera? Porque ele não te soltou até hoje, né? Não. Longos anos, né? Longos anos com essa paixão pela literatura. Isso começou lá pelos idos da minha infância. Fui leitora a partir dos 3 anos de idade, com a influência da minha irmã mais velha, que também é leitora, grande leitora, professora como eu, né? Professora de língua inglesa e língua espanhola também. Mas assim, foi com a influência de Sônia que eu comecei a me encantar pela literatura. E dela ganhei alguns livros, alguns álbuns com contos literários, narrativas literárias. E fui me apaixonando pela literatura na escola pública, né? Eu lembro do meu primeiro livro, A Ilha Perdida, que eu li na 5ª série, no CIONF, Centro Integrado Oscar Marinho Falcão, né, onde eu estudei lá. Então, assim, foi muito importante para mim toda essa influência que a minha irmã exerce enquanto mulher, e enquanto incentivadora da leitura.
leitura, na minha pesquisa. E até os dias de hoje eu digo isso para ela, sabe? É uma coisa que eu sempre falo, minha irmã, como é importante a sua, né, a sua presença na minha vida enquanto mulher, enquanto irmã, amiga e, sobretudo, enquanto incentivadora da leitura. Eu segui os caminhos dela. Ela foi fazer letras e eu fui atrás. Coisa boa. Você é uma pessoa muito generosa, Rita, na hora que fala das suas referências. Sim. Você fala agora de sua irmã. Eu queria lhe pedir para falar de mais pessoas. Quem Sim. foram essas pessoas que, ao longo dessa trajetória, inclusive pessoas aqui da nossa região, porque é importante, né, o nosso programa ter esse foco de valorização do talento da nossa terra. Então, quem foram essas pessoas que, ao longo do seu caminho, lhe inspiraram, caminharam ao seu lado e que até hoje também, de alguma maneira, são parceiras e parceiros do seu trabalho? Nossa, são muitas pessoas maravilhosas, né? Nessa caminhada, enquanto aluna na UESC, eu pude ter a experiência, né, de conviver com professores maravilhosos e a influência deles também na minha pesquisa, né, até hoje. Então, o professor Jorge Araújo, que foi meu professor na especialização, professora Tica Simões, Maria de Lourdes Neto Simões, que foi minha professora na graduação e orientadora no mestrado. Eu tive esse privilégio, essa honra de ter nossa grande mestra, né? Assim, Tica, querida, nosso abraço de reconhecimento. Rita, desde que chegou aqui, nós só falávamos de você, de quanto você é importante para essa cultura, para nossa, para o acolhimento e esse cuidado, né, Rita? Eu acho sim, sim, Tica tem muito esse cuidado, né? E ela pega realmente nas nossas mãos e faz com que a gente evolua e que a gente cresça no caminhar acadêmico, né? Que é o papel, acredito que é o papel do professor, do educador, que realmente se preocupa com a educação. Então, assim, esse acolhimento, Tica sempre teve esse carinho, esse acolhimento com os educadores, com os educandos. Eu fiz parte do grupo de pesquisa Identidade Cultural e Expressões Regionais, que era um grupo de pesquisa, na época em que eu fiz o mestrado, coordenado por professora Maria de Lourdes Neto Simões. Então, eu tenho essa influência de Tica, a amizade de Tica hoje, né? O grupo, ele se desfez porque ela se aposentou, então esse grupo não existe mais do ponto de vista científico, mas permaneceu a amizade. Claro. Então, temos amizades maravilhosas, grandes pesquisadores nesse grupo, Identidade Cultural e Expressões Regionais, até hoje. Então, além de Tica, além de Jorge, eu tenho um carinho enorme também por Jorge, foi meu professor também na especialização em literaturas comparadas, né? Estudos comparados em literaturas de língua portuguesa. Temos também a professora Baísa, que é assim, Ave Maria, sou super encantada por Baísa. Ela também faz parte, né, da Academia de Letras, isso. né, daqui da nossa cidade. Inclusive, ela ocupa a cadeira de Euclides Neto, né? E alguns outros professores, Baísa, deixe-me ver se eu consigo. Rui Povas, o grande Rui Povas, nosso grande Rui Povas. Então, o Rui Povas foi aquele professor do qual eu fiz parte de um projeto criado por ele de formar uma turma, né, a partir desde o primeiro semestre até o 8º. Então, ele teve esse projeto naquela época, enquanto eu era estudante do curso de letras na UESC, e aí fiz parte, assim, desse projeto. Então, para mim é um privilégio também. Então, o Rui Povas esteve presente na vida da gente durante 8 semestres, então nós temos muito a agradecer também. E se somos bons professores de língua portuguesa, e se somos apaixonados pela literatura, é porque tivemos grandes mestres que vivem a literatura, que vivem a língua, né? A língua como a alma do povo, a literatura como a arte poética, como a arte da poesia. Eles trazem isso para a gente de uma forma vivem isso de uma forma especial, né? Trazendo fontes de inspiração para a gente na nossa vida enquanto educadores. Então é isso, Rafa. Esses alguns que eu lembrei, mas eu tenho certeza que tem muitos outros maravilhosos. Mas aí essa sua fala nos traz, nós como uma geração posterior, né? Não que essas pessoas não estejam em efervescência da sua criação, continuam, mas a responsabilidade que nós temos de defender esse legado, né? A construção dessas pessoas na cultura, na arte, na ciência, na academia,
é dever nosso também defender esse legado. Eu acho que nós temos feito esse trabalho bacana. E essas pessoas todas que você cita também estão nas academias, como você lembrou, na Alita, na Agral, na Academia de Letras de Ilhéus, enfim. É muita gente boa produzindo e nós precisamos conhecer, você que nos acompanha, quem são essas pessoas? Quem são essas grandes referências na cultura da nossa terra? Quem é da nossa gente que está inspirando e formando gerações de talentos que podem por aqui passar e passar por outros espaços de mídia e visibilidade. Rita, avançando nessa caminhada, nessa conversa, pensar um pouco sobre o seu universo de pesquisa é pensar sobre Euclides Neto. Mas antes de falar especificamente dos seus projetos, dos livros, dos artigos, dos documentários, filmes, é tanta coisa, minha gente, que Rita Lírio faz que vocês vão ver aqui agora apenas uma pequena parte. Eu quero lhe pedir para apresentar para o nosso público em geral, claro que uma boa parte já vai ter tido algum contato com Euclides Neto, mas para quem não conhece, para o telespectador que está assistindo pela primeira vez, ouvindo falar de Euclides, quem é Euclides Neto, qual a importância dele? Euclides José Teixeira Neto é um grande homem, né, advogado, foi prefeito de Piauí, né, década de 60. Na verdade, ele nasceu em Genipapo, distrito de Ubaíra, mas constituiu família, né, e ali fez muitas relações com o sujeito trabalhador rural, com que ele convivia, e tinha um convívio muito próximo e de relações próximas. Então, ele construiu, né, com esse povo uma identidade. Né, porque quando se fala de Piauí, se fala de Euclides Neto. Inclusive tem bairros com o nome, tem um bairro com o nome dele, Euclides Neto, e tem também a Fazenda do Povo, que foi a primeira experiência socialista aqui na Bahia. E foi uma experiência realizada e que deu certo, porque até hoje ainda existe. Claro, com devidas diferenças, né, por conta do tempo mesmo. Mas Euclides foi advogado, político, criador de cabras, um grande escritor, né, o escritor que eu estudo desde o meu mestrado, na verdade, desde quando eu era professora do ensino médio do Colégio Objetivo em Itabuna. Então, foi o primeiro contato que eu tive com Euclides Neto e me apaixonei pela escrita fluida, né? A escrita de Euclides Neto é uma escrita preocupada com as denúncias das mazelas sociais do povo oprimido. Então, o autor busca investigar, através da linguagem do povo, do trabalhador das roças de cacau, as memórias, a identidade, a cultura desse povo. Então, assim, Euclides Neto é um homem do povo, é um homem da terra, é um homem, é um intelectual engajado, mas, ao mesmo tempo, intelectual engajado, político, advogado, mas não deixava de ser esse homem do povo, que estava em constante contato com essas pessoas. E foi aí que ele pesquisou e coletou as palavras, né, o palavreado do trabalhador rural e da trabalhadora rural, né? E ele fala no dicionareco das roças de cacau e arredores que é do palavreado que o povo gosta. Eu concordo com ele. E aí esse primeiro livro dele, né, que não é o primeiro livro, mas assim, o primeiro que eu cito nessa fala, que é o dicionareco, eu considero assim um livro de referência para quem quer estudar e se aprofundar em textos regionais, em textos de diversos autores regionais. Maravilha. Então vamos agora fazer o seguinte, vamos ilustrar essa conversa com algumas imagens. É muita coisa, minha gente. Ó, Rita depois vai dizer a vocês as redes sociais por onde vocês podem acompanhá-la para ver um pouco mais, porque aqui a gente só consegue 30 minutinhos escassos, né? Passa tão rápido, a conversa é boa, o tempo a gente nem percebe que está passando. Dá vontade de ficar falando, dá né? vontade de ficar falando um bocado de tempo. Batendo papo. E eu aprendo tanto, eu fico aqui só observando. Na hora de fazer a pergunta já me incomoda, porque eu tenho que interromper. E aí, às vezes é uma aula que eu estou recebendo e eu tenho que interromper. Então vamos pedir a primeira imagem. Você vai comentando, Rita, ele vai dividindo tela contigo e vai dizendo onde é que é, os livros, explicando, mostrando também. Porque conjuga muito, né, sua participação em atividades culturais, feiras literárias e também falar um pouco da obra. Sim, lógico. Maravilha. Bom, esse é o primeiro livro lançado a partir do estudo que eu fiz no mestrado na UESC, tá? Pela Editos, nossa editora aqui da UESC.
A Palavra e o Tempo de Euclides Neto, um garimpeiro da identidade cultural grapiúna. Nesse primeiro livro eu faço um resgate desse linguajar do povo, né, trabalhador rural, a linguagem do povo no sentido das metáforas, dos arcaísmos e dos neologismos também inventados, viu, Rafa? Porque é um grande dicionário, assim, que traz um enriquecimento, porque não é um dicionário simples, é um dicionário de uso, é um dicionário ideológico, que traz elementos da identidade, da cultura do povo grapiúna. Não podemos esquecer, inclusive, que esse termo grapiúna veio de Jorge Amado e que Euclides Neto, ele respeitou, né? Já que era bem utilizado por Jorge Amado em seus livros, em seus textos, mas ele preferia, porque Euclides Neto ele se via como um homem simples, um homem do povo. Ele preferia ser chamado até de tapuia, né? De matuto, da roça. Então, ele gostaria de que as pessoas daqui da nossa região fossem chamadas, na verdade, de tapuia, né, do que grapiúnas, mas em respeito ao nosso querido Jorge Amado, ele considerou e trouxe a palavra grapiúna em discussões aí também no Dicionareco das Roças de Cacau e Arredores. E esse é o livro do... Esse é o primeiro livro. Isso. Quero destacar o projeto gráfico, né? É Editos aí? A Editos. A Editos é maravilhosa. Esse livro é todo feito em papéis de revista, todo fotografado, assim, todo entre aspas, né? Os capítulos divididos com fotografias. Então, nós fizemos pesquisas em algumas fazendas da região e coletamos fotos. Então, foi a partir desse material, com essas fotos e material de revistas, que eles produziram esse primeiro livro. Esse primeiro livro é muito lindo. E, além do dicionareco, eu fiz um estudo comparativo entre o dicionareco das Roças de Cacau e Arredores e o livro de contos de Euclides Neto, que é um livro publicado postumamente, né? É composto por vários contos, gente, são contos maravilhosos que falam desde o auge ao ocaso da região, com a chegada da vassoura de bruxa. Então tem a rica fazendeira de cacau, que perdeu tudo e enlouquece, acha que ainda está em tempo de riqueza, e aí começa a ter delírios, né? Narrativas que levam pelas reminiscências das personagens a trazer também as nossas reminiscências do que a gente viu e viveu também enquanto sujeitos grapiúnas. Eu sou filha dessa cidade, eu sou itabunense, sou grapiúna, sou papajaca, convivi com pessoas trabalhadoras rurais, com os filhos desses trabalhadores, porque os nossos pais eram produtores de cacau, mas eles não faziam distinção, não tinha esse preconceito de separação entre quem era filho do proprietário, né, do cacauicultor, do produtor de cacau, e daqueles que trabalhavam. Então eu pude ter esse convívio. Euclides Neto, em suas narrativas, nos contos, por exemplo, O Velho e os Três Meninos, A Rica Fazendeira de Cacau, O Tempo é Chegado, que é um conto que dá título ao livro dele, O Tempo é Chegado, são narrativas muito interessantes que falam, né, que remontam ao sujeito grapiúna, também ao contexto geossociocultural da nossa civilização. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, e se o leitor que está nos ouvindo, né, o telespectador que está nos ouvindo, quiser conhecer um pouco mais da identidade cultural da nossa região sul-baiana, leiam O Tempo é Chegado, leiam Euclides Neto. Ele faz muito bem isso de uma forma leve, de uma escrita fluida. Então, é muito interessante, eu faço esse convite a vocês. E vocês estão sendo apresentados a Euclides, aqueles que ainda não conhecem, por alguém que se dedicou diversos anos da sua vida a estudar pormenorizadamente a obra. Vamos chegar agora a Rasuras Grapiúnas. Já estava na tela ali 1 minuto. Já chegando aqui, já é o resultado do doutorado, né? Isso. Então vamos conversar. O Rasuras Grapiúnas é a minha paixão, né? Eu acho que eu estava já numa fase mais madura da escrita. Rasuras Grapiúnas, esse título Rasuras, eu gosto de explicar um pouco,
porque existe o conceito de rasuras de Derrida, mas rasuras aí eu tomo na perspectiva do estudioso Stuart Hall, da perspectiva dos estudos culturais, quando ele fala que rasurar é contestar o regime de racialização. Então, o que é que acontece? Quando se fala do trabalhador e da trabalhadora rural, sejam adultos ou crianças, porque muitas dessas crianças trabalhavam nesse tempo, década de 60, 70, é a rasura no sentido de trazer esses trabalhadores não como pessoas submissas, incapazes, burras, que não tinham consciência de classe. Porque o estudo que eu fiz desde a década de 60, e aí eu trouxe a tetralogia dos excluídos, nesse novo livro, né, o Rasuras Grapiunas, Rasuras Grapiunas, linguagem, memória, história e gênero nas obras de Euclides Neto, eu faço um recorte, trabalho com a tetralogia dos excluídos, desde os magros, década de 60, o patrão, na década de 70, machombongo, na década de 80, e chego até a enxada e a mulher que venceu seu próprio destino na década de 90. E aí, fazendo a leitura dessa tetralogia dos excluídos, por que tetralogia? É um termo utilizado pelo pesquisador Eliezer César e que eu tomo também emprestado para os meus estudos, né? E valorizo, inclusive, eu cito nesse livro também outros estudos que foram feitos por Euclides Neto, para mostrar o quanto que os excluídos e esse povo submisso foi dizimado, foi inferiorizado, foi discriminado e passaram por condições subhumanas na região cacaeira-sul-baiana devido ao próprio sistema capitalista, né? Quem detinha os meios de trabalho, quem detinha o poder, que era o coronel, geralmente esses sujeitos costumavam tratar os trabalhadores rurais de uma forma opressora. Então, quando eu faço essa releitura desses 4 livros, eu procuro mostrar de que forma Euclides Neto rasurou com as representações desses trabalhadores. Então, ele mostra desde o trabalhador submisso, como João, em Os Magros, né? Trazendo em o patrão Tomás, que já é um trabalhador, ele acaba matando o patrão, né? Porque já influenciado por ideias de sindicalistas de direitos do trabalhador, como o 13º e outros, ele acaba começando a roubar o patrão. E a gente vê esse viés ideológico socialista marxista do autor quando ele coloca uma personagem que é capaz, mesmo ainda com certo receio e com medo do que ele poderia sofrer, mas capaz de lutar contra isso. Então ele começa a roubar vacas gabarritas, que eram aquelas vacas que não produziam leite com uma qualidade não tão muito boa. Roubava por quê? Porque ele entendia que já que ele não tinha seus direitos garantidos, a única forma que ele tinha de mudar de vida, de fazer com que os filhos pudessem comer melhor, vestir melhor, e sua esposa também, ele começa a roubar o patrão. E aí o fim dessa narrativa é bem interessante, instigo vocês também a lerem O Patrão. A chegar na última narrativa, que é a enxada e a mulher que venceu seu próprio destino, a gente vai colocar daqui a pouco uma passagem. Então vamos lá. Nós vamos ver então um trechinho do vídeo e já voltamos para continuar essa conversa. Manda aí pra gente, Cássio. Procurara serviço em casas de família. Era só o que podia fazer na cidade. Empregara-se em algumas, sempre durante poucos dias. Era despedida. Não sabia lavar roupa fina e engomar. Menos ainda prestava para forno e fogão.
Na hora de arrumar a casa não tinha jeito para nada. Quebrava as relíquias das patroas que ficavam indignadas. Com a última aconteceu o pior. Derrubaram um jarro chinês de porcelana. Olho da rua, com um esporro. Você não sabe fazer nada, Tabaroa. Nem pode conviver com gente. Parece mais um bicho. E ainda não tem vergonha de pedir emprego. Some da minha vista. Chuca. Animal, retardada. Vamos ver que não serve nem para enxada. Baixou a cabeça. Lembrou-se que lá na roça chucro era o burro brabo, mula braba. Sentiu uma mistura de humilhação, ódio e alegria. E de liberdade. Entendeu o desaforo da Branca como um conselho que vinha do céu. Seu lugar é no cabo da enxada. Na enxada é a mulher que venceu seu próprio destino. Temos o grande destaque para a trabalhadora rural Albertina. Então a gente percebe que é uma fábula rural que vai trazer à tona a representação dessa mulher aguerrida como Albertina, uma mulher que é capaz de ter suas próprias vontades e reconstruir a sua própria vida. Os poetas nunca me lavraram um canto. Rimam os passarinhos, as luas crescentes, as saudades, as flores, as dores, os albores e os amores. Mas sou o símbolo do lavrador que é lavrador, só palavra da terra. Terminar dizendo, sou palavra da terra, que coisa linda, né? Eu me emociono muito com essa passagem. Esse documentário foi dirigido por Edson Bastos e Henrique Filho. Aqui o meu carinho por esses dois cineastas maravilhosos, parabéns. E aí Euclides fala, né, tem ali a presença do Euclides autografando a enxada quando ele lançou, né, na década de 70. E é um livro que me toca muito porque traz a Albertina. Então a Albertina, ela consegue, embora tenha passado por toda essa situação, né, de preconceito e crítica, porque chegou até a cidade e a patroa quebrou, né, um vaso chinês da patroa e foi enxotada da cidade. E por conta disso ela volta para o campo e é no campo que ela consegue criar os seus filhos, volta para a enxada mesmo, aceita, pega aquilo como conselho, se identifica com isso, né? E aí ela recompõe a sua própria história. A enxada e a mulher que venceu seu próprio destino, o próprio título já diz. Ela consegue recompor o próprio destino dela e aí traz os filhos que moravam longe, os filhos pequenos e acaba mostrando um pouco, Rafa, do que é a agricultura familiar. Sim. Né? A formação da matriarca que foi abandonado pelo trabalhador, mas essa matriarca que coloca os filhos para ajudarem ali na agricultura familiar, né? Nas esteiras, colhendo mel, plantando também. E aí tem os outros filhos maiores que retornam de cidades que tinham ido para longe, para Salvador, para São Paulo, Rio de Janeiro, sul do país, e retornam. Então, assim, a gente considera que nesse livro em específico, as relações de gênero que ele coloca é justamente numa sociedade marxista, sexista, marcada mesmo pelo poderio do coronelismo, né, e também dos capatazes que a eles deviam todo tipo de obediência. Então, ele vai mostrar o estupro de filhas de trabalhadores, ele mostra uma série de situações que contextualizam essa questão do gênero. Então eu digo que a Albertina, ela representa as tantas albertinas, nordestinas, mulheres, que conseguiram, através do seu próprio labor, reconstruir a sua família, reconstruir o seu destino que estava fadado a um final infeliz. A Albertina não, ela consegue vencer o seu próprio destino. Rita, querida, esses escassos 30 minutos estão chegando ao final. Eu quero te agradecer por ter vindo aqui, por ter apresentado, né, um pouco desse manancial que é a obra de Euclides Neto e que também são os seus estudos, as suas reflexões a respeito dessa obra e as repercussões, né,
o seu trabalho tem sido muito bem acolhido por onde passa, né? São as feiras Fico muito literárias, são a própria crítica acadêmica, então isso é muito importante porque é resultado de tanto tempo de estudos. Queria pedir que você, antes de dar o seu até breve, porque já fica o convite para você retornar em outras oportunidades. Muito obrigada, Rafa. Dissesse ao nosso público como lhe contactar, onde encontrar, onde seguir, para que eles possam adquirir os livros, para que possam trocar com você as impressões, ideias e enfim, como é que acessa você e depois aquele até breve para a gente encerrar essa nossa conversa. Olha, gente, muitas fotos ficaram de fora, mas pelas redes sociais você pode acompanhar. Sim, pelas redes sociais vocês podem ver, né, toda a minha pesquisa que foi feita no mestrado pelo UESC e doutorado. Podem encontrar também através da rede social Instagram, né, _Rita, aliás, @Rita _Lírio com Y Oliveira. Tá? Lá vocês vão encontrar algumas coisas. E para aquisição das obras, vocês podem acessar pela UESC, né? Através da UESC. Tem pouquíssimas comigo, né? Mas algumas vocês conseguem ainda. Então aproveitem. O primeiro livro também já tem disponível em e-book. É só pesquisar através da biblioteca da Editos. Tá? Já tem disponível em e-book. Maravilha. Então, gente, ó, esse manancial que é a obra de Euclides Neto e todas as repercussões e reflexões que Rita trouxe para a gente hoje está acessível para você, né? Através do e-book, através do livro físico, no contato direto com a autora. Você que é gestor cultural, você que é de escola pública ou particular, pode convidar também a escritora para conversar com seus estudantes, com o público da sua cidade. Enfim, estabelecer uma rede de contatos para compartilhar. Porque isso é estudo, é investimento acadêmico, é trajetória de vida. Verdade. Esse conhecimento tem que estar circulando, não pode estar nas gavetas, não pode estar nas prateleiras apenas, não é verdade? Verdade. O conhecimento é para sair, né? Para expandir, voar. A gente diz que os nossos livros eles têm que alçar voos. Com certeza. Então, gente, você que nos acompanha já sabe. Nosso programa vai ao ar toda terça-feira, às 21h30 e todo sábado, às 18h30, pela TVI em suas multiplataformas. Esta TV que está há 20 anos contando a sua história. E naquela mesma entrevista, você já sabe, é sempre feito especialmente para você.